O selo RenovaBio é da Agrovale. É a produção do etanol contribuindo para a qualidade ambiental por meio da economia verde. Agrovale, açúcar, etanol e bioeletricidade. Você está ligado no programa Geraldo José. Fique por dentro de tudo. Geraldo José. Beleza, gente amiga, são precisamente 15 horas e 59 minutos em Juazeiro da Bahia. Estamos de volta aqui pela Rádio Juazeiro AM Estéreo. Hoje é segunda-feira, dia 12 de julho, estamos na semana do aniversário da cidade. Nessa terceira etapa do programa, a gente vai conversar com Valdemar Borges, que é engenheiro agrônomo, consultor, e neste encontro, novamente com Valdemar, a gente vai fazer uma abordagem sobre o plano diretor de Juazeiro, sua atualização, inclusive, com a probabilidade de regularização fundiária, né? Além de outros assuntos que eu vou abordar daqui a pouquinho, né? Falta de água aí no Dom José Rodrigues e etc. Meu querido Valdemar, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez, tudo bom? Boa tarde, Geraldo. Tudo bom, meu irmão? Como é que você está? Tudo em paz? Graças a Deus. Boa tarde, Julivan. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Juazeiro. É um prazer, Geraldo, aí poder tentar contribuir um pouquinho aí com a população de Juazeiro de tantas crises, né? Aí, mas estamos atentos aí. Iniciamos aí com a questão do plano diretor, né, Geraldo? E a pergunta inicial não podia ser outra. O plano diretor ainda está sob júdice, ainda está travado na justiça, meu caro Valdemar? Me informe aí, por favor. Geraldo, eu já fiz N provocações, né? Inclusive, quando eu destinei, pensei em fazer parte hoje, tratando do plano diretor, eu venho há praticamente 3 dias pesquisando essa lei, cara, e não consigo ter acesso, como eu acho que ninguém de Juazeiro tem acesso. E as alegações de sobrejúdice é de 2003, embora tenha havido uma PL, né, complementar diante de uma situação de saneamento que teria que citar o plano diretor. Em 2016, essa PL, essa lei complementar, na verdade uma lei complementar, é 018 de 2016. Quem tiver acesso, pelo amor de Deus, faz igual a outro. A gente está buscando em todos os meios, e o que a gente quer colocar diante de muitos pronunciamentos de vereadores estes, de vários mandatos inclusive da época e mandatos anteriores que fizeram parte, e que às vezes vêm se pronunciando nas rádios aí e não realmente confronta as necessidades de Juazeiro diante da realidade legal, da legalidade legislada, que é isso que Juazeiro precisa, né? Porque se nós tivermos ideia hoje de como está o plano diretor, eu venho dizendo sempre, nós vamos aproveitar mais a respeito dessa travessia urbana. Por quê? A travessia, na verdade, ela tem que dar um ordenamento, né? Um ordenamento urbanístico voltado a aproveitar ao máximo essa travessia, porque é uma obra estruturante. Não adianta algumas pessoas ficar declarar aí deputado fulano de tal, né? Fulano de tal que está buscando. Isso, na verdade, é um propósito e é um projeto do governo federal voltado à obra estruturante. Lógico que alguém lembrou que existe uma ponte picolé em Juazeiro. E essa ponte picolé tem chamado a atenção diante da situação estrutural, inclusive que facilita o fluxo de transporte, né, via sudeste e sul para norte e nordeste. Então, quer dizer, essa ponte é um facilitador. E, por incrível que pareça, são 2 cidades que cresceram muito. Então, quer dizer, hoje ela cruza as 2 cidades em situação de fluxo de veículos internos, misturando o da BR com o das cidades. Quer dizer, ela não tem um anel rodoviário que facilitaria, inclusive, com outra ponte. Diante disso, tem que se resolver o problema, né? Iniciando-se pela situação de melhorar o término da ponte, que não foi terminada, ela ficou
não concluíram, ficou a chamada, como foi dito aí, ponto picolé, e daí pensando em reestruturar o mínimo necessário para facilitar o fluxo. Aí eu pergunto a vocês aí que estão me ouvindo, como seria o aproveitamento diante dessa situação junto ao plano diretor? Tem que atualizá-lo. A prefeita tem que ficar preocupada em estar se reunindo com deputados, porque já foi definido que vai existir. O que ela tem que se preocupar é reunir com os vereadores, reunir com os secretários de obras e outros que possam fazer parte, inclusive junto a cartórios, né, junto a uma situação jurídica, caso exista ainda algum empecilho voltado a se estar sob júdice, que eu acho que não tem motivo nenhum para estar sob júdice. Isso é uma vergonha, é uma balela, é apenas porque se tratar em plano diretor, tem que se falar em regularização fundiária. Aí eu falo a vocês assim, levante a mão aqueles que têm escritura pública em Juazeiro. Declaradamente, só apenas 85% da residência de Juazeiro tem escritura pública, escritura cartorial, aquela que quem resiste é dono, quem não resiste não é dono, é posseiro. Então, diante disso, olha, é a necessidade de chamar a atenção disso. Juazeiro hoje é dominada por invasões, né? Invasões de terreno, muitos invasores que dominaram, inclusive, tem histórias aí que eu conheço uma escritura de 1946. 1946, escritura pública que o livro solta poeira, né? Que é da família Moreira. Uma área de 186 hectares totalmente invadida, inclusive ocupada até pelo município, que está sob júdice. Aí eu pergunto, por que a justiça, né? Inclusive a herdeira, que morreu há pouco tempo, por questões, inclusive, por falta de recursos para atender a saúde, é uma vergonha, isso é triste. E aí eu digo o seguinte, o que será que o juiz está esperando para dar uma decisão em cima de uma escritura pública de 1946? Porque o que eu acredito, que diante de uma situação de legalidade, quem escritura é dono. Quem toma e quem invade, na verdade, vai se discutir, mas vai se dar ganho de causa a quem? Ao proprietário, pela história, pelo que está escrito, né? Então, quer dizer, são situações que Juazeiro tem que ver. Então, diante, inclusive, de se tratar do plano diretor hoje, que agrava em todo sentido de organização administrativa municipal, porque vai ferir muitos, tem aí muitas famílias, inclusive vereadores, que invadiram o terreno, tem, inclusive, muitos aí, pessoas ligadas à construção civil, que invadiram muito terreno e ainda invadem. E quantos estão invadindo, inclusive, sendo acoitado ou, no mínimo, acompanhado pelo processo administrativo, que é aquele que deveria fiscalizar e acompanhar e entender que, na verdade, Juazeiro precisa rever isso. Aí fica aquela história de muitos burburinhos. Quem é dono de Juazeiro? É a igreja. Eu vi isso hoje, final de semana, eu vou estar em Geraldo na segunda. Alguém disse, Juazeiro, quem é dono de Juazeiro é Nossa Senhora das Grotas. Vocês estão enganados. Tem muita gente que usou o nome de Nossa Senhora das Grotas e estão utilizando desse fim há muito tempo. Estão usando esses meios há muito tempo, inclusive invadindo e regularizando terreno em muitas administrações. É por isso que não se quer hoje regularizar. Tem muita laranja. O laranjal de Juazeiro é maior do que o plantio de manga. Então, quer dizer, essa situação de Juazeiro tem que ser hoje vista, colocada à mesa, né, com acompanhamento jurídico, com acompanhamento de atualização cartorial, para que Juazeiro entenda o processo de regularização fundiária e possa pensar para frente. Porque não se pensa isso. Todo mundo que chega aqui se fala antes do governo. Discuti com muita gente que está dentro desse governo, geral, várias vezes. E que hoje ocupa cargos importantes e chega lá e fica caladinho do mesmo jeito. Ficam caladinhos, não diz nada. Ô, Valdemar. O plano diretor, por não, geral. Rapaz, você tocando nessa situação agora, eu me lembrei que eu estava, inclusive, acompanhando a sessão na Câmara Municipal e na pauta estava lá estabelecido o processo de discussão para aprovação da regularização dos terrenos. Regulação fundiária. A regularização fundiária, exatamente, porque assim, a igreja, ou seja, a Diocese de Juazeiro contratou um escritório de São Paulo, trouxe seus técnicos, inclusive, eu tive a oportunidade de entrevistar alguns deles,
certo? E a Câmara de Vereadores iniciou uma discussão, mas assim, aí depois morreu o assunto, não houve votação nenhuma, e de lá para cá não se fala mais nada. É isso. O problema é isso, Geraldo, é porque, na verdade, são muitos subterfúgios, muitas coisas que tem que se colocar na mesa para que a população tome conhecimento. Se a população não tomar conhecimento, não existe resolutividade. Por quê? Porque interesses obscuros e ruins. É por isso que não faz com que Juazeiro comece a entender o processo de crescimento. Juazeiro não cresce, incha. Juazeiro não cresce, ele incha. Então, se você vai, eu estive ali, final de semana, ali por trás da clínica São Lucas, eu conheço aquilo ali há mais de 30 anos. Se mudou alguma coisa, mudou uma pedra para outra. Mas é o mesmo processo e o processo de crescimento que ninguém sabe como. Ele incha, inclusive sem organizações urbanas, né? Sem uma situação planejada. Então, esse é o grave erro de Juazeiro. Diante disso, as pessoas que buscam, inclusive, dentro de uma candidatura, se deflagra muitas questões de boas intenções, mas quando adentram numa situação tão vergonhosa, tão tímida, que dá nojo. Juazeiro dá nojo. E o juazeirense já não aguenta mais. Se o cubano lá não está aguentando, imagina o juazeirense, cara. Então, quer dizer, são situações críticas. O Juazeiro entende que tem que pressionar esses vereadores que estão aí de balela. Eu não aguento mais ouvir vereadores. Quando eu ouço o vereador falar, me dá nojo, porque são vereadores que se dizem ter conhecimento. Eu não sei como conseguir o voto, porque voto para vereador, porque no mínimo ele tem que entender de leis. Ele tem que buscar as leis existentes, regulamentar, criar leis, estruturar a parte legislativa, fiscalizar a parte executiva. É o mínimo que ele pode fazer diante do que deve ser feito um vereador. E o que ele faz? Ele fica pressionando fila de vereadores atrás de emprego. Então, quer dizer, é para empregar as pessoas diante de você comprometer um orçamento e dar essa dificuldade que está aí. Você tem um posto de testagem agora, depois de 6 meses, quando a vacinação está chegando na faixa etária de 40 anos de idade. Então, quer dizer... Não, mas Juazeiro tinha, Valdemar, o Juazeiro tinha posto de testagem. Ele ficava em frente na gestão passada, ficava em frente ao Paulo VI. Pois é. Eu digo isso porque eu também estive na inauguração lá. Não é? Então, quer dizer, aí 6 meses depois, inclusive uma licitação tardia, dificultosa, e se faz festa para quê, rapaz? Então, o Juazeiro está precisando acordar e entender, se discutir, entender, fazer a população participar. Eu agradeço demais a vocês, assim, da imprensa, você que abre o leque para que a gente possa se pronunciar, e o juazeirense ouvir. O juazeirense precisa ouvir, entender o que é o processo de organização política social voltado a uma política sadia. Juazeiro não tem uma política sadia. Juazeiro é uma política doente, ruim, e que está aí há mais de 40 anos. Eu falo 30, depois alguém me alertou, rapaz, não é 30, é 40. Então, está cancerosa, é uma situação de atraso em todo o processo de organização. Então, quer dizer, as pessoas te enganam, todo o processo eleitoral, quando assume, ele some. E não tem coragem de discutir, né? Vamos discutir. Quer dizer, eu gostaria de ter sido convidado para participar dessa coletiva, até porque a gente está com a TV aí, poderia ter ido, e fazer alguns questionamentos. Eu não sou contra ninguém, eu sou a favor do certo, de uma situação planejada e de uma Juazeiro melhor. Eu estou fazendo mal a alguém? Eu acho que não estou. Eu imagino que eu preciso contribuir mais com o Juazeiro. E só se alguém me matar. Se não matar, eu estarei vivo falando diante de uma situação favorável. Perseguições existem muitas, mas eu vou estar lutando em favor de Juazeiro. Acabou. Não, mas eu acho que você está fazendo o papel que todo e qualquer cidadão deveria fazer, né, Valdemar? Quem tem posição contrária, obviamente, está indo ao extremo, né? E o que a gente observa hoje em nível nacional é exatamente a intolerância política. E eu aqui não estou falando de um grupo, não, estou falando de todos os grupos políticos, né? A intolerância reina, intolerância política hoje reina em nosso país. Mas a pergunta que eu quero te fazer é se por acaso, aliás, não é nem por acaso, a probabilidade dessa atual gestão colocar em prática o plano diretor, porque eu tenho 41 anos na comunicação
E eu acho que só teve uma gestão que se preocupou com esse plano diretor, que foi a gestão do ex-prefeito de Rivadavia, Spínola Ramos. Ou estou errado? Não, você está certíssimo. Foi quem iniciou as discussões sobre o plano diretor. Inclusive está fazendo parte desse governo. É uma pessoa que eu respeito ainda, né? Está fazendo parte desse governo. E poderia alertar isso. E eu quero dizer que foi através dele que iniciou e promulgou-se no governo José Bandeira. Promulgou-se no governo José Bandeira, quer dizer, se fechou. Mas a discussão iniciou com Rivas. Agora, deixa eu te colocar. Claro que sim, Geraldo. Porque esse plano, segundo a Lei 10257, que é conhecida Lei 10257 de 2001, qualquer um pode acessar, Estatuto da Cidade. Todas as discussões de planejamento, elas sofrem manutenção a cada 4 e 4 anos. Então, quer dizer, se você me pergunta agora se o plano diretor ele pode ser atualizado, ele deve. Sofre improbidade administrativa aquele que não atualiza. É aquele que não, na verdade, não coloca seus planos em dia. Até porque, no normal, se você não tem nada planejado, o custo, logicamente, de operação ou de construção, ou alguma coisa que você queira fazer a mais, se não for planejado, o custo é maior. Eu sempre falo dessa obra de Petrolina. Todo mundo fala, Petrolina está um brinco. Tá linda. Mas agora mesmo, com essa questão do viaduto, inaugurou por 6 meses, teve depois que quebrar para refazer 2 viadutos, quer dizer. E quer dizer, quem vai assumir aqueles custos da quebra ali daquela Avenida Ouro Preto? São custos. Então, quer dizer, se você não planejar, tem custo. Então, e até Petrolina, que é planejada há mais de 45 anos e atualizado sempre, sofreu problema por não atualizar, porque é muito dinâmica. A situação nossa é dinâmica. O que nós pensávamos, ou pensar a partir de agora, diante do plano de Juazeiro hoje, daqui a 4 anos pode mudar, Geraldo. Isso é normal, isso é natural. Agora, por que Juazeiro não discute o plano diretor? Porque ele esbarra na regularização fundiária. São essas invasões, são essas situações de regulamentar terrenos. Porque como você vai crescer se os terrenos estão esbarrados? E outra coisa, inclusive o plano diretor de Juazeiro, a informação que eu tive dele é que Juazeiro passa-se área urbana até Mandacaru. Aí eu pergunto, seria o quê? Que muitas áreas agrícolas passariam a estar dentro da cidade e o IPTU seria como? Nós temos em Juazeiro muitas chácaras no centro de Juazeiro. Chácara não quer dizer, não existe um incentivo de regulamentá-la para facilitar organizações urbanas, né? Quer dizer, para que você invista de forma urbana com construção de prédios ou imóveis residenciais ou praças, ou alguma coisa que faça Juazeiro, na verdade, respirar uma situação de ordenamento urbano. Quer dizer, Juazeiro vive. Se você chega aqui, qualquer lugar desse, você tem chácara dentro de Juazeiro. Tem um ouvinte na linha querendo fazer uma pergunta. Alô, boa tarde. Boa tarde, Geraldo. Quem fala? Delwilson Itamotinga. De Itamotinga. Pois não, Delwilson. Geraldo, boa tarde você, boa tarde Valdemar, boa tarde ouvinte. Valdemar, meu irmão, eu tenho o maior apreço por você, eu tiro o chapéu pela sua inteligência, certo? Você não me conhece, mas eu lhe conheço há longas datas, certo? Então, eu gostaria de lhe fazer um questionamento seguinte. Você fazia parte de um grupo político que, primeiro, você era candidato a prefeito, certo? E você e um outro grupo, não sei como foi que aconteceu, que vocês apoiaram Carlos Neiva. Carlos Neiva se lançou candidato, disse que era candidato. No frigir dos ovos, dizendo assim de forma popular, nem você, nem Carlos Neiva foi candidato. Carlos Neiva terminou apoiando, o grupo terminou apoiando Suzana Ramos, certo? Com todo o respeito que eu tenho à sua inteligência, e por favor não me entenda mal. Por favor não me entenda mal, porque eu sou seguidor das pessoas inteligentes, e você é uma delas. E tudo que você está falando tem sim veracidade. É tudo certo que você está falando aí. Agora eu lhe procuro o seguinte,
Valdemar. Cara, não tá havendo aquela coisinha assim de ciúme, porque todos aqueles que estavam no grupo tá no governo Suzano e você não tá. Será esses bombardeios é que você, lhe digo, você não está errado, você tem que sim, você está certo, você é um cara inteligente e você está fazendo certo. Agora, só para satisfazer meu ego, será que você não está com um pouquinho de ciúme porque ficou de fora do governo? Muito obrigado, Deus abençoe. Valdemar, eu sou seu fã, cara. Eu sou seu fã, pode acreditar, ter certeza nisso. Agora eu gostaria de saber disso. Muito obrigado, Geraldo. Tá ok, obrigado, Deilson, lá direto de Tamotinga. Valdemar. É isso, Deilson, isso é fácil de responder. Primeiro, você me conhece, eu também te conheço, cara. Conheço muito, né? Eu estive com você várias vezes. Deixa eu te dizer, é fácil de responder, porque, na verdade, por que eu não estou no governo e não comunguei? Porque eu não acatei esse tipo de decisão e comportamento. E não fazia parte do meu planejamento. Simples. Eu não concordo. Se tivesse, por acaso, vencido, eu não iria. Primeiro, que eu achava que a nossa prefeita, ela não estava preparada para assumir a administração de Juazeiro. Era um grave erro. E todas as discussões que essas pessoas que você citou aí estavam comigo em discussão, e eu dizia isso, eu nunca deixei de dizer. Eu exponho claramente o meu pensamento. E todo momento eles pensavam em me afastar e me isolar, como me jogaram dentro do PV para que eu fosse, se você já jogou dama, e colocaram no porco. Então eu fiquei sem ação, sem condição. Mas eu iria ser candidato, não é porque eu imaginava que tinha condição de eleger em Juazeiro, até porque eu vejo Juazeiro, como muitas cidades, deseducando. O que é isso? Poucos entendem o que eu estou falando. E minha fala, às vezes, se torna, para alguns, agressiva, como você imaginou aí. Mas se você ouvir de muito tempo, como o Geraldo colocou aí, eu falo plano de saneamento, eu falo plano diretor, eu vejo Juazeiro em sentido de organização urbanística, quando eu falo aqui das amarelinhas, da cobrança de estacionamento, da questão de água potável, quando você fala de resíduo sólido, né, de esgoto que Juazeiro está aí, a muriçoca voltando, o nego mexendo no carro, eu vou dizer, vai ter um momento que o carro já não vai resolver. Eu venho dizendo há muito tempo. Então, são questões aí que eu falo constantemente, são técnicas, então não são agressivas. O que me irrita é que são pessoas que discutiram comigo, que é isso que você bem colocou aí, eu te dou parabéns, tiveram comigo em discussões técnicas, imaginamos Juazeiro de uma forma desse nível, como eu coloco, e colocando com muita clareza a minha ideia, meu pensamento e o meu comprometimento com a população de Juazeiro. E aí o que acontece? Essas pessoas que discutiram comigo, isso que eu estou falando aqui, e que eles sabem disso, chegam lá, inclusive no momento concordava, porque imaginava que eu iria fazer parte do apoiamento, eu não apoiei. Por quê? Porque eu achava depois e vi o comportamento que eles não iam seguir essa ideia. Então, a política de Juazeiro é aquela do assistencialismo. É aquela que, como o assistencialismo é caro, depois vai ou permanecer assistindo, ou então vai ter que tirar recursos para sustentar uma próxima campanha. Funciona assim, é simples. Todos nós entendemos isso. Você faz um complô de emprego, de estrutura familiar e de amigos. Alguns ficam fora, que são esses que estão reclamando insatisfeitos, e alguns não seguem porque não têm capacidade técnica, porque Juazeiro, a primeira coisa que teria que fazer, primeiro, era uma reforma administrativa. Reforma administrativa, com certeza, não iria contemplar esse número de pessoas que estão hoje no cabide de emprego. Então, essa é a verdade. Então, diante dessa reforma administrativa, teria que se pensar em planos paralelos a isso, plano de saneamento básico e plano diretor, para dar um ordenamento, inclusive, hoje, poder aproveitar o máximo dessa obra grandiosa que virá do governo federal, que é a obra estruturante, para que nós pudéssemos aproveitar ao máximo diante de uma grandeza, expectativa de crescimento para Juazeiro. É isso que eu não estou vendo. Se fala o seguinte, deputado fulano de tal está fazendo, mas ninguém fala de plano diretor. E o que vai acontecer? O próprio governo, por necessidade estruturante, vai impor uma passagem, vai passar por onde quiser, e diante disso, o que Juazeiro vai aproveitar disso? Isso aí que eu penso. Olha, eu estou recebendo aqui várias, mas eu tenho outros compromissos daqui a pouco, inclusive comercial agora. O Ed Ferreira, ele diz, Geraldo,
Boa tarde. Diga ao nobre Valdemar Borges que o município não está dando conta de fiscalizar a desorganização das construções desoneradas dentro da cidade. Imagina ter gestão eficiente para elaborar um plano diretor. O Hélio Ferreira, lá do Alto da Aliança, Valdemar. Não, tem sim, cara. É uma situação muito fácil. Só que você vai ter que esbarrar, primeiro, numa estrutura hoje jurídica que se diz que está sob júdice, tem que se provar por que está sob júdice. Qual o problema, doutor? Senhor juiz, o que é que está impedindo que esse plano possa estar sendo atuante? Porque o Ministério Público ainda não viu isso. Se os promotores públicos de hoje que atuam em Juazeiro, se eles morarem em Juazeiro, eles vão sentir, a não ser que eles desçam a banca, voltem para o Ministério e voltem. O moro em Petrolina. Senão, então, sai para um condomínio fechado e tem a vida, inclusive, jogando esgoto dentro do Rio São Francisco. Então, quer dizer, são pessoas que precisam ter com clareza aquilo que nós, da população, que temos um pouco de conhecimento, vamos cobrar. E aí precisa que o jurídico entenda o que está acontecendo, porque eles sabem de lei, né? Os vereadores, por fim, têm que entender as leis municipais existentes e leis planejadas, elas são dinâmicas. Elas têm que sofrer atualizações e adequações. Sofrem, você vê a Lei 11.445, ela vem sofrendo marco regulatório, saiu há pouco tempo, quer dizer, é uma atualização da lei. Então, quer dizer, são situações que Juazeiro tem que acompanhar. Agora, você vota no vereador porque é um amigo, porque fulano pediu, porque compraram com cesta básica, se quiser isso. Então, esse é o ponto fraco. Agora, o governo municipal tem recursos para isso e é coisa muito fácil. Tem que se discutir de forma participativa, a população entender todo o processo, inclusive aprovando o atual plano diretor em audiência pública, e foi isso que se alegou estar sob júdice em 2003. O João Leopoldo, ele diz aqui, Geraldo, é triste a gente ver como as pessoas apequenam o debate. Não conheço o entrevistado, mas acho pertinente o debate. Parabéns pelo nível dessa discussão. Sonho com um dia que as pessoas nas suas diversas áreas discutam o Juazeiro e possam construir uma cidade melhor acima das questões partidárias. João Leopoldo, Valdemar. É isso, João. Eu agradeço aí, mas eu acho que eu venho atiçando, provocando há muito tempo. Inclusive, quando Delilson colocou muito bem aí que eu passei a discutir politicamente de Juazeiro, porque eu achava que o viés para se chegar a alguma decisão desse nível teria que ser, por incrível que pareça, através da política. Né? Porque você ocupando o cargo, hoje eu não posso fazer nada a não ser tentar provocar para que a população cobre, os vereadores tenham sensibilidade sobre o problema e passe a discutir melhor. E aí, João, você com certeza, com essa ciência, irá participar e contribuir tanto quanto eu. Meu querido Valdemar, obrigado mais uma vez pela contribuição. Um grande abraço e até a próxima, meu brother. Faltou só água no João, mas é questão de distribuição de água, é quando existe realmente uma situação de que a quantidade captada e tratada está sendo insuficiente. Então, precisa realmente ter um controle e entendimento sobre essa distribuição. Isso ocorre, mas eu acredito que nesse período de inverno faltar água são aquelas questões assim que deixa a gente de orelha em pé, porque no normal, Geraldo, faltar água potável, há uma tendência mais no verão, pelo alto consumo. Mas eu quero agradecer a você demais e principalmente a todos os ouvintes, aqueles que estão participando, compreendendo o processo de discussão, mas me ajudem a cobrar. Estou disponível para todos aí, caso queira abrir debate, estou disponível a contribuir o máximo tecnicamente diante da situação. Valeu, Geraldo, obrigado demais, um abraço a todos, espero poder ter contribuído com você. Tranquilo, eu que agradeço, Valdemar, um grande abraço, até a próxima. Agora vamos ao resultado do bicho, Gilmar.